Olá, meus queridos alunos do Colégio Adventista, sejam bem-vindos a mais essa aulinha preparada especialmente para vocês, para falarmos agora sobre as leis de Newton, né? Você já lembra, né, que já trabalhamos bastante coisa sobre isso, já falamos sobre a parte de cálculos, né, das leis de Newton, principalmente voltada para a segunda lei. Então, nosso objetivo é uma breve introduçãozinha da parte teórica das três leis de Newton. Então, quais que são essas três leis de Newton? Grave nessa ordem, tá bom? A primeira lei é a lei da inércia, ok? Primeira lei de Newton, lei da inércia. A segunda lei é a que você trabalhou já cansavelmente, né? Já exaustivamente, que é a parte de cálculos, né? Que é da força resultante igual a massa vezes a aceleração, certo? Então, você já percebeu que a massa e a aceleração têm uma certa relação, e com essa relação, né, é possível calcular a força resultante. E a terceira lei é relacionada à ação e reação, ok? O que essas três leis dizem para vocês, né, que seria o objetivo dessa primeira aula aqui, da parte teórica? Então, a lei da inércia diz que um corpo está em movimento, ele tende a continuar em movimento, a não ser que venha uma força externa e tire ele desse estado inicial. Ou seja, né, se um corpo está em movimento, a tendência é ficar em movimento. Se o corpo está parado, a tendência é continuar parado. A não ser que tenha alguma coisa externa, né, faça com que ele modifique esse estado. Só que para você falar se um corpo está parado ou está em movimento, você deve relembrar o conceito de referencial, né? Então, a minha referência para saber se eu estou ou não em movimento é qualquer coisa, tá? Você pode utilizar qualquer coisa para falar se um corpo está ou não em movimento, né? Qualquer objeto, qualquer pessoa, qualquer planeta, qualquer estrela, né? Você pode usar como uma referência, não tem uma relação com a massa, tá bom? Então, massas enormes, como o Sol, eles podem ser referenciais, né? Ou massas muito pequenas, comparado com o Sol, por exemplo, a Lua, muito pequena, pode ser um referencial. Posso pegar uma formiga, né? Pode ser um referencial. Então, referencial é aquela partícula, né, que você considera como partícula tudo que tem massa, pode ser o seu referencial, ok? Então vou mostrar um videozinho aqui de um jogo, tá? De videogame, que eu gravei um pedacinho só para você analisar mesmo. O que seria isso, né? Ó. Então veja que legal aqui, ó, Need for Speed, né? O meu filho de 7 anos jogando, eu pedi aqui para ele jogar, né? Então veja rapidinho aqui para vocês o jogo, né? Esse aqui é o jogo do Need for Speed. Meu filho aí de 7 anos está jogando. Então veja que ele está dirigindo um carro aqui, né? Então, para mostrar para vocês os conceitos de inércia, parado ou em movimento. Então veja que ele está dirigindo esse carro e aqui na frente tem um outro carro. Então existe uma certa distância entre os dois. E aí, conforme nós andarmos, ó, veja lá, ó, ele modificou a distância em relação a esse carro. Então, significa que ele está em movimento, tá bom? Então, movimento significa que você modifica a sua distância em relação a um referencial. Então, pegando esse carro como referencial, ele mudou a distância. Logo, quem está dentro desse carro, né, dirigindo esse carro, esse primeiro carro, ele está em movimento. Veja, ó, que agora está pertinho, ó, mudou a distância, né? Vamos pegar em relação ao próximo aqui, ó. Então, continuando, ó, veja que está modificando a distância, certo? Em relação à placa aqui, ó, que meu filho vai atropelar essa placa agora. Então, ó, veja que a placa se aproximou. E agora aqui vamos pensar em um outro conceito, em relação à inércia. Veja que a velocidade aqui do carro está 149 km por hora. Pela inércia, né, os dois fatores que alteram a inércia é velocidade e também massa. Então, esse carro ele tem uma certa massa. Vamos pegar essa placa como referência. Se ele tivesse uma massa muito, muito pequena, né, se ele batesse nessa placa, possivelmente ele pararia. Mas como a massa do meu objeto é muito, muito maior que a minha referência, perceba que
a placa não conseguirá parar o carro, né? Ó, veja lá, ó. Bateu, ó, veja que diminuiu um pouquinho a velocidade, foi para 137, mas ele continua andando. Então ele diminuiu a velocidade, porém o movimento, né, não cessou. Então um dos fatores que influenciam na inércia é a massa, né? Maior massa é mais difícil tirar o estado inicial. Menor massa, mais fácil, tá bom? Agora ele está andando aqui mais um pouquinho, né? Ele falou um pouquinho aqui, pediu para ele ficar quietinho. Agora ele vai voltar aqui para a pista, ó. Então ele vai voltar para a pista, mesmo esquema, ó. Uma certa distância desse carro, vamos pegar ele como referência. E agora, ó, ele está se aproximando, consequentemente é movimento, né? Então ele está em movimento ou está em repouso. Agora vamos pegar em relação ao motorista do carro. Então perceba que a distância é sempre a mesma. Conforme ele está andando na pista, né? A distância do carro ao qual ele está dirigindo não é alterada, que é como se você estivesse vendo, como se você fosse o motorista, né? Então você está vendo aqui o capô do carro. Então perceba que não muda a distância. Então nesse caso o carro comparado com o motorista não está em movimento, está parado, pelo fato que a distância entre ambos eles não se alteram, ok? Continuando, ó, vamos ver um segundo fator. Agora perceba a velocidade aqui, ó, estou a 204 km por hora. Vamos mostrar novamente aqui o fator velocidade agora, tá? Ó, então ele vai se chocar com esse carro da frente, que tem mais ou menos a mesma massa. Só que a velocidade está bem elevada. Então a velocidade, ó, perceba que a velocidade diminuiu bastante, foi para 118 a partir do choque, porém não parou de se movimentar, continua se movimentando. Então o segundo fator, aqui como comparado com o meu referencial, que era uma massa semelhante, é a velocidade. Quanto maior a velocidade, mais difícil é você tirar o estado inicial de movimento. No caso, ele estava uma velocidade bem elevada, né? O choque não conseguiu pará-lo. Ele continua em movimento, ok? Então, de uma forma geral, né, seria isso. Ó, comparado com esse poste, né, que passou, ele está em movimento. Comparado com alguma coisa que esteja dentro do carro, ele está parado. Certo, pessoal? Então, pegando esses conceitos, né, você tem a relação da inércia em si. A segunda fórmula, você já percebeu, né, que é a fórmula da força resultante igual a massa vezes a aceleração. Quanto maior for a massa, menor a aceleração, né? Você pega lá um carro de Fórmula 1 e um trem e coloca os dois para darem uma arrancada. Qual que dará uma arrancada maior? Claro, é o carro, pelo fato que ele tem potência maior, mas por que ele tem uma potência maior? Justamente porque ele tem uma menor massa, né? Então, quanto menor for a massa, possivelmente maior seria a aceleração do meu conjunto, do movimento como um todo. E a terceira lei seria a ação e reação. A toda ação corresponde uma reação, de mesmo módulo, mesma direção, porém em sentidos opostos. O que significa isso? Se eu aplico uma força de 10 newtons sobre uma parede, por exemplo, essa parede vai retornar esse golpe, né, na minha mão, por exemplo, com 10 newtons também. Então a toda ação corresponde uma reação. Eu bato em alguma coisa, essa alguma coisa me bate, certo? De mesmo módulo, é exatamente o mesmo valor, mesma direção, né, mesma inclinação da reta, porém em sentidos opostos. Então, se um vai para a direita, outro vai para a esquerda. Se um vai para cima, o outro vai para baixo, ok? Então, é como se fosse aquele código antigo de Hammurabi, né? Olho por olho, dente por dente. Então, eu faço mal para alguém, esse alguém vai fazer mal para mim, né? Eu faço alguma coisa de errada para alguém, essa outra pessoa teria o direito de fazer alguma coisa errada para mim também. Mais ou menos essa visão, só para você entender o contexto de tudo isso. Tá bom, pessoal? Então, de uma forma geral, essa seria as três leis, né? Lei da inércia, a primeira lei. Segunda lei, força resultante igual a massa vezes aceleração. E a terceira lei, lei da ação e reação. Tá bom? Estude, né? Dá uma pesquisadinha mais sobre essas leis, né? Continuaremos nas próximas aulas falando um pouquinho mais, talvez aí mais uma, no máximo 2 aulas, falando sobre esses conceitos, né? Para que você consiga aprofundar em coisas que caem bastante no vestibular, né? Que leis de Newton cai muito em vestibular. Então, um grande abraço, né? Deus abençoe e bons estudos.